eu peço que abra sua Bíblia no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Eu farei a leitura do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11, que é o texto que nos apresenta aqui o quarto mandamento da lei do nosso Deus. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Assim diz o Senhor nosso Deus: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Este é o quarto mandamento, e você pode observar a pergunta 115 aí do seu catecismo, peço que você abra, estiver com ele, a pergunta 115 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que pergunta qual é o quarto mandamento. E na resposta você tem exatamente esse texto sendo citado aqui. A resposta é o quarto mandamento. O quarto mandamento é, e aí segue o que nós lemos agora há pouco. E em seguida, você tem a pergunta 116, que eu farei a leitura agora dela. A pergunta 116. A 115, como é o padrão do nosso catecismo. A primeira pergunta, ela apresenta o mandamento, ela diz qual é o mandamento, e a seguinte já começa a explicar aqui o mandamento, a partir dos deveres, do que se exige de cada mandamento. Então vamos lá. Pergunta 116, assim, escute com atenção e veja aí, observe. O que se exige no quarto mandamento? Resposta. No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º dia, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o 1º dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus e assim, depois da sua bênção sobre nós, começar o estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos, exaltamos o teu santo nome nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de poder ouvir a tua palavra, sermos instruídos pelo teu Santo Espírito. Rogamos ao Senhor que abençoe esse estudo, abra nossas mentes, nos dê um entendimento correto, Senhor, sobre esse mandamento que é tão precioso, mas ao mesmo tempo tão negligenciado pela tua igreja em nossos dias. Que também o Senhor nos perdoe nossos pecados, que o Senhor nos conceda graça, para assim, ó Deus, vivermos conforme a tua vontade. Rogamos a ti, em o nome do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós começamos a estudar o quarto mandamento. E esse mandamento aqui, particularmente em nossa igreja local, ele tem sido observado, assim, tem sido usado como algo importante em termos de ensino, doutrina, sermões, já há alguns anos. Nós temos tido a oportunidade, da parte do nosso Deus, de ouvir muitas vezes sobre isso. Então, de certa forma, eu parto do pressuposto que boa parte dos irmãos dessa igreja local já é bastante familiarizado com o assunto, o que não significa dizer que todos estes já conheçam profundamente e muito menos que todos nós já tenhamos alcançado uma prática bastante elevada de guarda e de zelo por esse mandamento. Mas sim, de certa forma, eu parto do pressuposto de que boa parte dos irmãos já se familiarizou em alguma medida com esse assunto, já tem uma ideia disso. Por outro lado, é bem verdade também que há pessoas que ainda não têm o mesmo nível de conhecimento que alguns têm. Precisam ainda aprofundar um pouco mais o entendimento, não apenas o porquê que se guarda um dia ainda na nova aliança, mas por que tem que ser o primeiro dia da semana,
as razões teológicas para isso, os argumentos bíblicos, bem como também questões práticas, que são, via de regra, as dúvidas mais frequentes da Igreja de Cristo. Os irmãos, uma vez que querem agradar ao Senhor Deus, se preocupam em como fazer isso, como é que a gente pode praticar de uma maneira que Deus seja glorificado e nós possamos crescer em santidade. Então eu tenho isso em mente quando eu começo um estudo como esse, a partir desse dia, entendendo que há pessoas que já têm um certo nível de conhecimento, e dentro desse nível, alguns níveis distintos de conhecimento, mas há outros também que ainda precisam das bases, recorrer às bases, dos fundamentos para entender melhor esse assunto. Eu friso isso porque para que você que já tem um conhecimento a mais sobre esse assunto tenha paciência em ouvir novamente algumas questões básicas, mas não apenas paciência, tenha deleite nisso, porque é a palavra de Deus sendo ensinada. Então sempre é importante e é bom para nós voltarmos aos fundamentos. E ao mesmo tempo também você que ainda tem dificuldade, atente-se bem para isso, para entender os argumentos mais básicos relacionados a este assunto. Dito isso, hoje nós vamos nos concentrar no que se exige o quarto mandamento, a exigência dele, o dever aqui, os deveres relacionados a ele, mas especialmente nos concentraremos nessas questões teológicas relacionadas ao quê? A continuidade do quarto mandamento na nova aliança e o porquê ser o primeiro dia da semana agora na nova aliança. O quarto mandamento, veja, na verdade, a lei de Deus, a lei moral do nosso Deus, os 10 mandamentos, eles são atacados em nossos dias. Já há algum tempo, na história da igreja, isso tem acontecido. Eu posso dizer que sempre aconteceu em alguma medida, de alguma maneira, mas há épocas em que isso é mais forte. E em nossos dias, muito do que se chama de evangelicalismo, na verdade, o próprio evangelicalismo, ele tem um entendimento distorcido sobre o que é a lei do Senhor Deus e da sua permanência, sua vigência na nova aliança. De tal maneira que é um assunto que até mesmo entre reformados, entre presbiterianos, que se você espera um conhecimento maior, um entendimento melhor sobre a lei do Senhor, há problemas também nesse entendimento e, por via de consequência, na prática da guarda da lei do Senhor. Há pessoas que, mesmo professando a fé reformada, elas não entendem bem o porquê que nós cremos que os 10 mandamentos ainda permanecem vigentes na nova aliança. E dentre esses 10 mandamentos, o quarto normalmente é o mandamento mais atacado. Ou então, é o mandamento mais rejeitado. Há maior dificuldade em conceber a sua permanência em nossos dias. Um dos ataques que é feito a esse mandamento, nesse caso da sua a argumentativa de dizer que ele não continua, é afirmar que ele era de caráter meramente cerimonial. Essa é uma falha gravíssima quanto a entender esse mandamento, porque de forma alguma esse mandamento possui a natureza meramente cerimonial. E as razões para isso são pelo menos 3. A primeira razão é que o quarto mandamento, ele não tem sua origem ali nos dias de Moisés, como alguns costumam atribuir. O povo de Israel começou a guardar o sábado, o 7º dia. Veja, eu estou usando aqui sábado como sinônimo de 7º dia, mas aqui já há um problema também, depois eu explico com mais calma. Vou colocar em termos mais claros. Guardar o 7º dia a partir da lei mosaica, a partir dos dias de Moisés. Isso é falho, esse entendimento. E até uma leitura mais atenta da palavra de Deus, sem muita profundidade, você já consegue desmontar esse argumento. Por quê? Porque, em termos de cronologia, quando você chega em Êxodo 20, e a lei de Deus ela é entregue formalmente ao povo em 2 tábuas de pedras, dadas pelo Senhor Deus, através de Moisés, isso acontece em Êxodo 20, mas antes de Êxodo 20, em Êxodo 16, nós temos a narrativa do povo guardando o 7º dia. O 7º dia sendo guardado, o povo já tinha que ter cuidado, se atentar a isso, de ter aquele cuidado quando chegasse o 6º dia, eles guardassem o maná dobrado, a porção dobrada de maná, para que assim descansassem no 7º dia. Então o povo já observava a guarda de um dia, em 7, antes da lei ser formalmente entregue a eles.
claramente nós temos aqui o texto nos dizendo que a guarda de um dia em 7 não provém da lei, não, no caso, perdão, do momento em que a lei é entregue formalmente. Já era praticado anteriormente a isso. De onde vem então, pastor? Lá da criação. Lá de Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto, inclusive é interessante, queria só citar isso brevemente, foi o texto que eu usei para exegese que eu fiz no meu seminário, o seminário que eu estudei por último, na cadeira de hebraico. Gênesis 2, do 1 ao 3, evidenciando ali, um dia ainda, se Deus quiser, eu prego esse texto aqui na igreja. Não sei se eu já preguei, não me lembro. Já preguei aqui na igreja, acho que não. Gênesis 2, 1 ao 3, mostrando como o texto ali já nos apresenta o exemplo divino como base para a guarda do povo posteriormente. Isto é, quando o Senhor Deus cria todas as coisas em 6 dias, e diz o texto lá em Gênesis 2, do 1 ao 3, que ao 7º, ele descansou, isto é, ele cessou a sua obra, e não apenas ele cessa a sua obra, ali no 6º dia, no 7º dia ele cessa a sua obra, não faz mais nada, nesse sentido de criação, mas diz o texto que ele abençoou e santificou o dia. Essa ação divina revela para nós uma intenção do Criador. Ele tem um objetivo em fazer isso. Lembre-se, e a própria revelação nos mostra que Deus, ele não faz absolutamente nada sem um objetivo. E quando ele abençoa algo, quando ele põe a sua bênção sobre algo, ele está, dentre outras coisas, distinguindo aquilo de outras coisas. Essa atitude do Senhor Deus é uma atitude de distinção, de mostrar que isso daqui, que ele está agora abençoando e santificando, tem um caráter diferenciado em relação aos demais. É especial. É especial. Então não é à toa o que Deus faz ali. Há um propósito. Pastor, mas eu ainda acho insuficiente. Veja, achar isso insuficiente é não compreender a ação de Deus ali naquele momento. É realmente estar muito alheio às obras do Senhor Deus. Mas observe com o que eu estou falando aqui, não tem nada de estranho ao próprio texto sagrado, e como nós aprendemos, a Escritura interpreta a própria Escritura Sagrada. Você observa que a Bíblia mesmo vai evidenciar o que eu estou dizendo aqui para vocês é a verdade. Êxodo 20, observe aí mais uma vez, Êxodo 20, o texto que nós lemos no início, versículo 10. Êxodo 20, versículo 11. Depois de ele citar o mandamento, Êxodo 20, versículo 11, veja, ele cita o mandamento do 8 ao 10, aí no 11, ele vai dizer assim, no 11, Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No momento em que o Senhor Deus entrega a sua lei formalmente ao seu povo, ele apresenta como razão, como fundamento, para se guardar o 7º dia, exatamente o seu exemplo na criação. Ou seja, olhem para trás. Olhem para o que o Senhor Deus fez lá atrás. Ele criou todas as coisas em 6 dias, ao 7º ele descansou. E ele, o que ele fez? Ele abençoou esse dia e o santificou. Logo, a própria Bíblia nos dá testemunho, para não ficar nenhuma dúvida quanto a isso, a coisa fica bem redonda mesmo aqui, o argumento fica bem redondo, de que o 4º mandamento, que é aqui dado, no caso a guarda do dia, aparece na ordem como 4º mandamento, foi dado por Deus já na criação ao homem. Por isso, quando você chega em Êxodo 16, 4 capítulos antes desse daqui, o povo estava guardando um dia em 7, por quê? Ora, porque isso acontecia desde a criação. Obviamente, meus irmãos, que desde a queda, não apenas o 4º mandamento, mas qualquer outro mandamento da lei de Deus foi obscurecido. O que acontece logo depois da queda? Depois da narrativa da queda em Gênesis 3, já em Gênesis 4, nós temos o relato de um falso culto sendo prestado por Caim e o assassinato de Abel.
Então, os mandamentos do Senhor Deus começam a ser quebrados depois de Adão e Eva quebrarem, né? Cada vez mais constantemente, há uma ênfase quanto a isso. Então, não tenha dúvida que, ao longo da revelação, até chegar em Êxodo 20, os mandamentos do Senhor Deus sempre foram quebrados, foram obscurecidos, deixados de lado. Mas o fato é que, na criação, quando Deus criou o homem, Ele colocou a sua lei no coração do homem e a ele ensinou. E o homem guardava perfeitamente até cair. Quando caiu em pecado, ele e a sua descendência, assim, deixaram de praticar, de guardar a lei do Senhor Deus perfeitamente. Mas essa lei era do conhecimento da humanidade, não tenha dúvida. E, certamente, a descendência de Adão, a partir de Caim, que foi se afastando cada vez mais do Senhor Deus, deixando ainda mais o mandamento do Senhor Deus de lado. Ora, se nem a descendência de Sete, ela guardou perfeitamente os mandamentos do Senhor Deus, o que dirá então a descendência de Caim? Então todos se afastaram em alguma medida da lei do Senhor Deus, obviamente por conta do pecado. Mas os mandamentos eram conhecidos pelos homens, porque Deus assim os entregou. Então quando eles praticam a guarda em Êxodo 16, eles estão praticando uma guarda que foi entregue a eles por quem? Por seus pais. Os pais ensinavam os seus filhos e assim por diante. Certamente que durante o período no Egito, eles ficaram ainda mais afastados do Senhor Deus, da sua... No caso, não as suas promessas, porque o Senhor Deus mantinha suas promessas de pé, mas eu digo, eles estavam escravos, sob influência da cultura e da religião egípcia. Então eles estavam num contexto de muita escuridão espiritual, de muito distanciamento da lei, do conhecimento do Senhor Deus. Mas ainda assim, mesmo no Egito, não tenha dúvida que eles conheciam ao Deus verdadeiro. Isso era passado de geração em geração. Pois bem, não tem como ser cerimonial meramente o quarto mandamento. Primeiro argumento. Por quê? Porque ele é criacional. Ele foi dado no contexto da criação. Segundo argumento, para nós entendermos que o quarto mandamento, o mandamento da guarda de um dia, não é meramente cerimonial. É porque ele faz parte do decálogo. Os 10 mandamentos, cada um deles, pense nos outros 9 agora. Esqueça o quarto por um momento, coloque de lado por um momento no seu raciocínio. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Quem em sã consciência apontaria qualquer um desses mandamentos como meramente cerimoniais? Só alguém muito ignorante ou muito mal intencionado. Todos nós sabemos e reconhecemos que esses mandamentos são morais. Ou então você vai afirmar que nós podemos adorar um outro Deus em nossos dias. Não, era algo cerimonial e aí foi cumprido em Cristo, agora eu posso prestar culto a outros deuses também. Ou então eu posso agora prestar um culto falso ao Deus verdadeiro. Ou então eu posso usar o nome de Deus em vão. Ou então eu posso desonrar as autoridades. Ou então eu posso assassinar, adulterar, furtar, mentir e cobiçar. Nada disso, irmãos. Podemos fazer, continuamos a não poder fazer. Por quê? Porque isso é de caráter moral. Isso é a revelação do caráter de Deus. Assim nós devemos ser, como nosso Deus é santo, perfeito, justo, reto. A pergunta é, se todos os outros 9 são de caráter, de natureza moral, essencialmente moral, que revelam o caráter de Deus, como haveria um dentre os 10 que fosse essencialmente somente cerimonial? Não seria estranho isso? Não estamos falando de homens aqui. Mas foi Moisés. A lei foi dada pelo próprio Deus. Moisés é um instrumento de Deus. Então, um homem pode apresentar inconsistências em seus escritos. Um homem pode apresentar em contradições. O fulano escreveu isso daqui. Rapaz, é estranho. Dentro disso daqui, você tem uma coisa que contradiz a outra. Nesse texto aqui. Não é estranho? Não é esquisito? Sim. Para um homem que escreve por conta própria, sem a inspiração do Santo Espírito, isso pode acontecer. Mas sob inspiração divina, ao que o próprio Deus deu, impossível. Impossível, irmãos. Então não há contradição aqui. Se o decálogo é essencialmente moral,
expressão fidedigna do caráter divino. Logo, todos os mandamentos presentes nele devem ser morais. Em outras palavras, há uma lógica interna nos 10 mandamentos. Há uma interligação entre cada mandamento. Há uma consistência perfeita entre cada mandamento da lei do Senhor nosso Deus. Então não pode ser meramente cerimonial, porque ele faz parte de um bloco, de um conteúdo que é moral. Terceiro argumento, para nós afirmarmos que o quarto mandamento, ele permanece na nova aliança, é o fato de que estes mandamentos, os 10 mandamentos, eles foram entregues pelo Senhor Deus em tábuas de pedras. Pastor, o que isso tem a ver? Qual é a razão para que isso seja um argumento forte para nós entendermos a sua continuidade? Ora, lembre-se do contexto. Naqueles dias, havia mais de uma forma de você fazer um contrato. E a escolha de um contrato, pensando aqui em termos legais, de uma aliança sendo estabelecida por meio de pedras, como instrumentos, é uma demonstração visível da sua perenidade. Os mandamentos escritos em tábuas de pedras apontam para a sua vigência, para a sua permanência. Eles são de caráter eterno. Eles não podem ser assim descontinuados. Não podem. Então, até a maneira ou a forma com a qual o Senhor Deus entregou seus mandamentos, ele didaticamente ensinou o seu povo naqueles dias e nos ensina quanto a isso. Colocando de outra maneira isso. Como um mandamento que está escrito pelo dedo de Deus, os primeiros mandamentos, as primeiras tábuas foram escritas, lembre-se disso. Moisés quebrou ali, depois, foi feito novamente, mas as primeiras tábuas de pedras, pelo dedo de Deus, o Deus eterno, em tábuas de pedras. Isso é uma autenticação ao quadrado, irmãos, em termos da sua vigência, da sua permanência, da sua firmeza, da sua continuidade. Então é inegável isso. Inegável isso. Não tem como nós pensarmos o contrário. Só mesmo você, como eu disse, tem assuntos que eu não vejo de outra maneira a não ser muita ignorância quanto ao assunto, que eu penso que é o entendimento geral das pessoas, a falta de entendimento no caso, bem como também, em alguns casos, até mesmo a desonestidade. Há um outro argumento que está ligado a essa ideia da criação, que eu queria apenas usar para reforçar. Mas também tem a ver com para quem os mandamentos são destinados. Os 10 mandamentos, pensando aqui, e claro, tendo em mente de forma especial o quarto mandamento, que é o nosso estudo. Alguns afirmam que os mandamentos do Senhor Deus, o decálogo, foram entregues apenas ali para Israel. E esse é um argumento usado frequentemente para falar do quarto. Não, era algo dentro do contexto de Israel, da nação ali étnica. Isso, na nova aliança, com a expansão do reino, não tem permanência, não tem continuidade, de forma alguma. Mas eu quero lembrar você das palavras do nosso Senhor, Jesus Cristo. Foi o que ele disse. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem. Ele não disse, e aqui estou citando o comentário do Johannes Guerra dos Vos, ele não disse que o sábado foi feito para Israel, mas que foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso o sábado não se limita a nenhuma classe particular de homens, mas aplica-se à raça humana. Algumas pessoas entendem isso de forma muito errada. E até mesmo a gente escuta pessoas no contexto reformado não entendendo isso. Como assim? O decálogo, a lei de Deus, deve ser aplicada para todos, irmãos. Qual é a base do julgamento que Deus usará para castigar os homens, para exercer seu juízo? A sua lei. A sua lei. Ora, se você não creu no Filho de Deus, não depositou nele a sua fé, a sua esperança,
para a sua salvação, você está vivendo pela sua própria justiça. E quem vai medir? Qual é a régua que mede? A lei de Deus. Você se conformou perfeitamente a cada mandamento do Senhor Deus? Se você não tivesse conformado, o que é o caso de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Na verdade, até quem crê não se conforma perfeitamente, somos salvos pela justiça de Cristo. O único que se conformou perfeitamente à lei de Deus, obedeceu. Uma vez que você não se conforma perfeitamente à lei de Deus, não submete a ela perfeitamente, não obedece perfeitamente, a lei de Deus, que é o parâmetro, será usado para lhe julgar. E você, não passando no teste, será condenado. Condenado. Então, todos os homens, aqui entende a raça humana, devem obediência ao Senhor Deus, à sua santa lei. A sua santa lei. Então, quando você vê um homem cometendo um crime, assassinando ou mesmo furtando, a sociedade, de forma geral, ainda, eu vou colocar assim, porque nós vivemos um período que algumas coisas que são claramente terríveis são tratadas já como se não fossem crimes, como fosse algo grave. Mas algumas coisas ainda são crimes, como o assassinato, como o furto, né? Pelo menos o furto de alguns. Quando você vê isso, e entende, isso foi algo contra a lei do nosso país. Mas antes disso, você tem que entender que o que aquele homem fez foi pecado contra a lei de Deus. O assassino pecou primeiramente contra Deus. Assim é com qualquer mandamento do Senhor Deus. Qualquer mandamento do Senhor Deus. Isso aqui, irmãos, esse entendimento lança luz para uma questão prática, que eu não vou entrar nela agora, porque a gente ainda vai chegar lá se Deus quiser. Mas eu quero só fazer a menção, bem por cima aqui, para você já estar com isso na cabeça quando chegar lá. Veja, se a lei do Senhor Deus inteira, inclusive o quarto mandamento, deve ser praticada, deve ser guardada por todos os homens, todos são culpados se não guardarem, então significa dizer que eu não posso fazer com que pessoas, inclusive ímpios, pequem contra Deus. Eu tenho que evitar o máximo possível que eles pequem contra o Senhor Deus. Eu não posso ser motivo de tropeço para eles, com minha vida, é claro, meu mau testemunho, mas também eu não devo fomentar ou incentivar na vida deles a prática da quebra da lei de Deus. Vou dar um exemplo, sem ser do quarto, porque eu não quero adiantar. Um exemplo sem ser do quarto mandamento. O indivíduo se converte. Ele é crente agora em Jesus Cristo, ama o Senhor, serve o Senhor. Mas ele tinha várias imagens. Isso aconteceu no meu contexto, na minha casa. Os meus pais, quando se converteram, eles tinham várias imagens ali, eram papistas. O que fazer com isso agora? Seria lícito pegar essas imagens e dar aos seus parentes, aos seus conhecidos, católicos romanos, papistas? Está aqui, ó. Vocês adoram, né? Tomem para vocês. À luz da palavra de Deus, não. Por quê? Porque eu não posso incentivar a quebra da lei de Deus. Eu não posso fazer com que a pessoa, mesmo sendo ímpia, ela pratique o pecado, viva no pecado. O que fazer então? E graças a Deus, mesmo eles não sendo reformados, não entendendo isso profundamente, mas assim procederam à época, isso há 17 anos. Eles jogaram no lixo, eles quebraram tudo e jogaram no lixo, se desfizeram daquilo. É o que tem que ser feito. Entende? Eu não posso incentivar, fomentar, de alguma maneira, fazer com que a pessoa venha quebrar a lei de Deus. Dizendo assim, não, ele é ímpio mesmo, está debaixo do pecado mesmo, da ira do jugo do diabo, da ira de Deus, então deixa. Não. Primeiro por amor a Deus, por zelo pela sua santa lei, mas também por misericórdia e compaixão naquela vida. Guarda isso. Isso vai servir como fundamento para lançar à luz uma prática com relação ao quarto mandamento. Continuando aqui, com relação à questão do dia do Senhor, né? Com relação eu digo aqui agora com relação ao dia da semana, né? A se guardar. Um argumento que é utilizado quanto à questão da não continuidade do quarto mandamento é dizer o seguinte: olha, vocês que são presbiterianos, são reformados,
guardam domingo, não guardam sábado. Como é que é isso? Como é que isso pode ser consistente? Eles vão dizer que isso aí é incoerente. Se vocês falam na continuidade de guarda, logo vocês precisam guardar corretamente, tem que guardar o 7º dia e não o 1º dia da semana. Esse é um problema sério na fala de quem afirma isso, porque não compreende, por exemplo, o próprio progresso da revelação divina. Vamos lá, deixa eu voltar a uma questão anterior ao próprio progresso. Primeiro, existe algo que os teólogos chamam de mandamentos positivos. Mandamentos positivos. Vocês têm aprendido aqui comigo, como pastor de vocês, acerca dos deveres e das proibições dos mandamentos. E aí, como é que a gente coloca isso? Inclusive, teologicamente falando, você tem aqui o caráter positivo do mandamento, no caso, os deveres, aquilo que o mandamento ordena você fazer, e também aquilo que o mandamento proíbe você fazer, que é aquilo que está em estrutura negativa, o que você não pode fazer. O mandamento ele faz isso das duas maneiras. Tanto quando o mandamento está escrito de maneira afirmativa, e implicitamente ele tem as suas proibições, bem como também quando ele está na forma negativa, ele implicitamente tem os seus deveres, ordenanças. Mas não é disso que eu estou falando agora. Por favor, não entenda mal. Isso aqui é uma coisa. Positivo, aspectos positivos e negativos dos mandamentos. Isso é uma coisa, já expliquei para vocês, estou só relembrando. O que eu vou falar agora é sobre outra coisa. Existe algo que os teólogos chamam de mandamentos positivos. O que seria isso, pastor? Mandamentos positivos. Foram os mandamentos que Deus deu ao seu povo, são ordens que Deus deu ao seu povo ao longo da revelação, que eles não eram essencialmente de caráter moral. Mas enquanto perduraram, enquanto estiverem em vigência, deveriam ser obedecidos. E se não fossem, seria pecado. Porque Deus disse para assim fazer. Ou nesse caso, para não fazer. Primeiro exemplo, e o mais claro para você ter isso logo em mente, lá em Gênesis, quando o Senhor Deus disse para Adão que ele não poderia comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia nada intrinsecamente pecaminoso na árvore ou no fruto. Tudo que Deus criou foi bom, era bom, perfeito. Mas Deus deu um mandamento positivo, uma ordenança que ele disse, não faça isso. Não que fosse intrinsecamente pecaminoso, mas o fato de Deus dizer não faça, já é suficiente para nós obedecermos. Deus não quer, nós não devemos fazer. Quando Adão come do fruto, ele peca contra Deus, porque ele desobedece uma ordem divina. Mesmo que não fosse intrinsecamente pecaminoso, comer do fruto em si. Isso também se aplica, irmãos, às leis dietéticas. Lembram? Lá do Pentateuco, várias leis, não podia comer carne de porco, não podia comer aquele animal, aquele outro. São leis de caráter positivo. Deus deu uma ordem, Deus disse, não faça isso, ou então faça aquilo, e isso tinha um tempo, uma duração de tempo. E enquanto estiveram vigentes, não poderia ser desobedecido, porque Deus disse. Seria pecado se desobedecesse. Mas isso tinha um fim. Sendo cumprido, o fim foi alcançado. Agora vamos lá. Esse é o nosso entendimento acerca do dia da semana. O dia da semana a ser guardado é de caráter positivo. Deus disse na antiga aliança, desde a obra da criação, que o 7º dia seria guardado. O 7º dia seria guardado. A partir da ressurreição de Cristo, passou a ser o 1º dia. O que é moral? O que é essencial ao mandamento? O princípio é a guarda de um dia em 7. A guarda de um dia em 7. Uma semana de 7 dias, obviamente, uma semana é 7 dias, a definição de uma semana é essa. Então, uma semana, 7 dias, dentro de uma semana, tem um dia inteiro para ser santificado. O dia a ser santificado, ele é de caráter positivo. Ele poderia sofrer modificações, como de fato aconteceu. Sofreu modificações. Mas não o princípio de guarda. E aí,
Eu sei que um contra-argumento possível é esse, que eu já ouvi. Então se for assim, eu estou mantendo o mandamento, a ordenança divina, o princípio de Deus, se eu guardar qualquer dia dos 7. Não, não está. Por quê? Porque Deus não nos legou a nossa liberdade de fazer isso. Agora você pode comer ou não comer carne de porco. Você é livre para fazer isso. Eu quero comer, eu não quero comer carne de porco. Mas a guarda de um dia, além da guarda em si, a guarda de um dia em 7, ser moral, há um preceito positivo dado por Deus que tem que ser o primeiro dia da semana. Assim como na antiga aliança era o 7º. Colocando em outras palavras. Deus disse, o mandamento é, colocando melhor ainda, o mandamento é guardar um dia em 7, um dia inteiro dentro de uma semana de 7 dias. Na antiga aliança, Deus disse que seria o 7º dia. Na nova aliança, ele disse que seria o primeiro dia. E colocando melhor ainda, na antiga aliança, ele já tinha anunciado que na nova seria o primeiro dia. Ele já pré-anuncia isso na antiga aliança, que haveria a transição, que haveria a mudança na nova aliança. Então, o preceito positivo é o dia a ser guardado. Antes o 7º, agora o primeiro. Podia, de fato, sofrer modificação. A essência, guardar um dia, é caráter moral, e isso não pode ser de forma nenhuma modificado. Espero que tenham compreendido. Então, veja, como é que essa transição acontece? E aqui eu preciso ser mais sucinto, pelo horário já. Vamos lá para Isaías 56. Isaías 56. Primeiro eu quero saber para Isaías 56. Por que esse texto? Porque Isaías 56, o profeta está falando de um período da nova aliança. São profecias relacionadas à nova aliança. E isso lança luz para nós aqui. Veja, Isaías 56, observe, versículo 2. Versículo 2 diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o Shabá, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus Shabats, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Versículos 6 e 7 agora. Aos estrangeiros que chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o Shabá, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. No Antigo Testamento, o profeta Isaías está proferindo uma profecia aqui a respeito dos dias da nova aliança. Os dias da nova aliança. Isso vai acontecer várias vezes em Isaías, assim como a gente está vendo agora em Jeremias. E uma demonstração da bênção do Senhor Deus sobre o seu povo e sobre o avanço do seu reino é que estrangeiros, pessoas fora de Israel, gentios, até mesmo eunucos, demonstrariam que estavam em aliança com Deus pela guarda do seu santo dia. O que significa dizer? Que era promessa da antiga aliança que na nova aliança o povo de Deus seria abençoado pelo Senhor Deus na guarda do seu dia. Significa dizer que a Bíblia, em momento algum, no Antigo Testamento, diz que na nova aliança haverá uma cessação da guarda de um dia. Pelo contrário, ela afirma que isso continuaria. E seria sinal da bênção do Senhor Deus. Claramente aqui, irmãos. A própria linguagem que é usada no versículo 7 nos lembra das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando assim acerca do local onde o povo se reunia para prestar culto a Deus, casa de oração. Esse é um texto. Vamos agora para 1 Coríntios. Antes disso, Atos 20. Atos 20. Na verdade, Atos 20, vamos para Atos 20, até pelo tempo, senão a gente vai extrapolar consideravelmente. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7.
No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir do pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aí o texto segue falando aqui da pregação de Paulo, que aconteceu com relação à morte daquele jovem chamado Eutico. Irmãos, o texto nos mostra, Lucas aqui, escrevendo Atos, registra para nós que a igreja se reunia no primeiro dia da semana para adorar o Senhor Deus. Segue agora para 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Por que primeira semana? Porque era o dia que a igreja se reunia. Simplesmente por isso. Claramente aqui o texto nos mostra. Agora vá para Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 1, versículo de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O apóstolo João nos diz que foi no dia do Senhor que ele recebeu aqui a visão do Senhor Jesus Cristo glorificado. E a revelação aqui que ele passou depois a escrever. O texto no original grego, e se os irmãos, os que acompanharam a época, eu falei isso tanto numa live que eu passei com o pastor Ademir, bem como também num podcast lá na primeira igreja, da IPF. A mesma coisa eu expliquei isso lá, vou explicar aqui. E Lendo também ia ter falado de Sabetel. A construção do texto grego aqui no original, Apocalipse 1:10, é a mesma construção que aparece lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor. Com a diferença, é claro, que ele está falando da ceia e aqui ele está falando de um dia, o dia do Senhor. Mas a ideia é a mesma. Quando Paulo fala aos coríntios da ceia do Senhor, ele usa uma terminologia que significa o seguinte: uma refeição que é particularmente ou peculiarmente pertencente ao Senhor. Nesse caso, a ceia, o pão e o vinho, ordenança de Cristo. João usa a mesma linguagem aqui. Ele está falando de um dia que pertence peculiarmente ao Senhor, um dia distinto dos demais. Foi nesse dia que ele recebeu a revelação. E como nós podemos afirmar que esse dia que João estava falando era o próprio dia do Senhor? Primeiro, era o próprio domingo. Primeiro porque as evidências internas do Novo Testamento, deixa eu colocar isso melhor, voltando um pouco antes. No Antigo Testamento, nós já vemos isso sendo apontado. Pastor, só o texto de Isaías 56? Não, vários textos, irmãos. Eu não tenho tempo para fazer isso agora, mas já mencionei em outros momentos, vou só fazer a menção aqui breve. Você tem uma teologia bíblica do termo, da terminologia oitavo dia. Oitavo dia. O oitavo dia, na Antiga Aliança, tinha um sentido especial. Exemplo, a circuncisão de todo macho acontecia no oitavo dia. Pastor, então quer dizer que acontecia sempre no domingo? Não, entenda. Acontecia no oitavo dia de nascido. Mas quero que você entenda que há uma teologia do oitavo dia, tratando o oitavo dia como algo especial. Isso também tem a ver com os sacrifícios, com o sacerdócio. Várias coisas estão ligadas ao oitavo dia, oitavo dia, oitavo dia. Inclusive, por mais de uma vez, tanto no Pentateuco como também lá em Neemias, você verá o povo se reunindo para quê? Uma assembleia solene no oitavo dia, que é o primeiro dia da semana, primeiro dia após o sétimo, o oitavo dia. Então, culto e adoração a Deus eram prestados também no oitavo dia. Por que essa teologia bíblica do Antigo Testamento com relação ao oitavo dia? Por meio de sombras, o Senhor já estava revelando ali ao seu povo que aquele dia deveria ser tratado, já em alguma medida, de forma especial. Que chegaria um momento que ele seria tratado de maneira ainda mais especial. Quando você vai para João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, você percebe uma progressão nesse sentido também. Depois veja com calma. João 20 e a sequência dentro do capítulo. O Senhor ressuscita no primeiro dia da semana.
E aí você tem, a partir daquele momento, os discípulos se reunindo toda vez no 8º dia. Ou na linguagem de João, 8 dias após, 8 dias depois. Por que João usa essa linguagem, irmãos? Qual é a razão para ele fazer isso? Ora, o Espírito Santo está guiando João a escrever dessa maneira para mostrar a conexão com a teologia do 8º dia da antiga aliança. Todas aquelas bênçãos que aconteciam no 8º dia da antiga aliança apontavam para a maior de todas, que era a ressurreição de Cristo. Que aconteceria quando? No 8º dia, ou no primeiro dia após o 7º. A bênção maior de todas, a ressurreição de Cristo, a nossa salvação, essa eterna salvação. Dentro do Novo Testamento, irmãos, juntamente com essa teologia do Antigo Testamento do 8º dia, você chega a essa conclusão, as evidências são muitas, de que a igreja guardava o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor que João está falando aqui, um dia que é distinto, que é diferenciado, abençoado e santificado por Deus, para nós guardarmos assim, em culto, adoração a Ele. Bem, eu quero concluir o estudo de hoje, asseverando, meus irmãos, que acerca da palavra, eu fiquei de falar sobre isso ainda, vou fazer um comentário breve sobre isso, a palavra que eu digo sábado. No nosso idioma, no português, ficou mais complicado de entender porque sábado, a palavra sábado está atrelada necessariamente ao 7º dia. Mas não é assim no texto bíblico, e nem mesmo no inglês, por exemplo. No texto bíblico, você tem uma palavra para 7º dia, e você tem uma palavra para descanso, que é o Shabá. Quando nossos pais escreveram o Catecismo Maior, a Confissão de Fé, nossos documentos, e falaram assim, que agora, nova aliança, ainda resta o sábado cristão, eles estão usando a palavra com esse significado. Resta um descanso cristão. Cristão por quê? Sob a luz do Novo Testamento, da nova aliança, com a compreensão da revelação completa. Resta um descanso, que é a mesma linguagem de Hebreus capítulo 4. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Eu friso isso também porque eu já ouvi de um professor de seminário, não seminário presbiteriano, um seminário que eu estudei por último, o Charles Spurgeon, um professor que zombava disso. E o indivíduo era membro de igreja presbiteriana. Ele falava abertamente em sala de aula que era um absurdo a Confissão de Fé de Westminster usar a linguagem, a expressão sábado cristão. Olha que coisa absurda. Uma vez que o sábado é o 7º dia. E o cara, apesar de eu ter várias discordâncias com ele, inúmeras inclusive, ele não era alguém ignorante completamente da língua hebraica. Pelo contrário, um conhecedor bastante profundo do hebraico, da língua, eu digo da parte mesmo da gramática. Para ver essa distinção do próprio texto. Existe a distinção do próprio texto com relação à palavra, para descanso e a palavra para o 7º dia. Ele atrelava as coisas como se fosse uma só. E pior, sendo ou desonesto ou mesmo no mínimo ignorante com relação ao texto confessional. Porque é claro que eles entendiam, os que escreveram a Confissão de Fé, os catecismos, que na antiga aliança se guardava o 7º dia. Tudo que eles falam da transição, antes o 7º, agora o 1º. A linguagem confessional em afirmar um sábado cristão é entender a palavra sábado como descanso, ou como Shabá. É o Shabá, é o descanso. Em outras palavras, você quando ouvir Shabá, não entenda que essa palavra significa assim, ela significa 7º dia. Não, ela significa descanso. Que na antiga aliança era o Hashevi, o 7º dia. Na nova aliança não é mais o 7º dia. É o 1º dia. O descanso era num dia na antiga aliança, o descanso agora é no outro dia na nova aliança. Porque o dia a ser guardado era um dia, era um mandamento de caráter positivo. Podia ser mudado como de fato o foi. Então hoje nós encerramos aqui o estudo que eu espero que tenha servido como base para reforçar o seu entendimento bíblico, teológico e confessional sobre o porquê de se guardar o 4º mandamento, porque ele permanece em nossos dias,
Porque que houve a transição do 7º dia da semana, e assim nós partirmos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, para então como deve ser santificado esse dia. Uma vez que há um consenso, entendimento de que não, tem que ser guardado. A pergunta que se levanta em seguida é, então como devemos guardar? Agora, como é que a gente deve guardar esse dia? Irmãos, só um conselho pastoral quanto a isso mesmo, orientação. Esse nosso entendimento, a nossa defesa disso, tem que ser feita com muita força, claro, com graça também, com misericórdia, mas com muita firmeza doutrinária, porque tem sido, como eu falei no início do estudo, um dos mandamentos mais atacados em nossos dias. A gente precisa se posicionar quanto a isso. E nós, presbiterianos, para nós é um distintivo. Nós somos herdeiros de teologia puritana. A guarda do Senhor é algo caro para nós, muito importante para nós. Não meramente para parecer mais confessional, ou seja lá o que for para outros, mas por causa da glória de Deus e por causa da nossa santificação, do nosso bem. Eu estou convencido, e vou falar isso outras vezes ao longo dessa série, de que um dos problemas, dos graves problemas da igreja viver hoje em dia de forma tão fraca, tão aquém da vontade de Deus, é o desprezo por esse dia. É o desprezo por ele. Não há uma consideração, não há um respeito, não há um cuidado com esse dia. Lembre-se, a razão maior de nós guardarmos o primeiro dia agora na nova aliança é a ressurreição do teu Senhor, do teu Salvador. Isso é um motivo de alegria para nós, gigantesco, enorme. O que eu quero fazer, já deixando aqui, colocando a deixa para o próximo estudo, acerca da santificação. O que eu vou ter maior prazer, maior satisfação, contentamento de fazer no domingo do que celebrar a ressurreição de Cristo? O que é melhor do que isso? O que é mais satisfatório para minha alma do que isso? Do que celebrar que o meu Senhor, Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele consumou a sua obra. E por causa disso eu sou salvo. Tem um dia inteiro que marca isso, irmãos. Interessante, não é? Como as pessoas são tão afeitas a calendário litúrgico, a celebrações, a datas e festas, mas desprezam aquilo que Deus mesmo disse, ordenou e abençoou e santificou. Está aqui, ó, toma. Toda semana, toda semana, toda semana. Você gosta de festa, celebração? Você gosta de uma data para comemorar? Toda semana, toda semana. Para você lembrar e comemorar e se alegrar na pessoa bendita do teu Salvador. Que a gente possa guardar isso no coração e assim nos animarmos para guardar o dia do Senhor com alegria. Amém.